Por que sua plantinha está morrendo? Aqui nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas importantes para você não cometer o erro que muita gente comete. Você já comprou aquela plantinha linda na casa do Garden, né? E depois de semanas ela começou a murchar, amarelar, ou então mesmo parar de se desenvolver, né? Parar de crescer. Ou então aquele jarro que você fez ali, um replante, né? Fez com todo carinho e a planta não está desenvolvendo, né? Tá murchinha, parou ali e você não sabe qual foi o erro que cometeu, né? Neste vídeo acompanha a gente que eu vou te passar 5 erros que pode estar matando a sua plantinha e como resolver cada um desses. E aí, amigo da Casal Verde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo José Borges, trabalho na área de jardinagem há 8 anos e pretendo passar tudo que eu sei para você. Então, se não é inscrito, se inscreve logo aí, deixa aquele like para ajudar a gente, tá certo? E acompanha a gente. E o primeiro erro, por incrível que pareça, é cuidado demais, né? Então é a rega. O primeiro erro, rega excessiva. A gente acha que está cuidando da plantinha, mas está realmente afogando a plantinha. Quais são os sinais? Folha amarelando, o caule mole. Nessa imagem aí fica bem claro a terra encharcada, né? É quase isso. Você vê aquela terra molhada, mas mesmo assim cai na tentação de regar mais ainda, certo? Só regue quando a terra estiver bem seca mesmo, certo? As raízes também precisam respirar, não só em cima, as raízes também precisam respirar. E se ela estiver encharcada, elas apodrecem. Erro número 2, a falta de luz. Muita gente compra aquela plantinha linda e já escolhe aquele local específico para colocar, mas esquece que a planta precisa também de luz. E quais são os sinais que a sua planta precisa de luz? Planta fraca e caindo, o crescimento lento, ou então folhas pequenininhas sem crescer. É o principal sinal que a sua planta precisa de luz. Planta não vive de decoração, e sim de luz. Pesquisa na internet sobre a sua plantinha, se ela é luz indireta ou luz direta, para colocar a sua planta no sol ou na luz indireta, próximo da janela, na varanda ou etc, certo? Erro número 3, vaso sem drenagem. Gente, eu sei que muita gente aí que assiste o vídeo vai saber que é muito importante ter um buraco embaixo do jarro para a água escorrer, drenar, não é isso? Só que tem muita gente também, né, como eu já cometi no início, né, de esquecer, compra o jarro ali por empolgação e já vai logo plantando, não vê se o jarro tem aquele buraquinho que vai ajudar embaixo. Então isso mata muita planta, gente, por incrível que pareça, né? Tem muita gente que não tem entendimento, né, que é só ter a planta, né, como eu já passei por isso e acaba acontecendo. Então isso é muito importante, ver o buracozinho no jarro, se tem, se não tiver, pega um ferro quente, se o jarro for de plástico, para fazer aquele buraco, certo? Antes de plantar. Então não esquece que essa parte de drenagem é muito importante, aquele buraquinho, a manta de drenagem, o pedrisco, para ela ficar perfeita e esvaziar essa água que você vai colocar, né? Pensa aí na drenagem, certo? É muito importante. O quarto erro, usar areia errada. Muita gente usa qualquer areia, aquela areia que está no seu quintal, que o seu pedreiro estava fazendo ali a construção, você pega e vai fazer aquele jarro, né? Muitas vezes o erro é isso, né? E a areia, vou deixar a imagem para vocês, a areia certa tem que ser aqueles grãos, né? Areia grossa, que eu sempre uso aqui, é a areia grossa, né? Então de construção mesmo, certo? Mas tem que ser aquela areia grossa, né? Não aquela areia fina, né? Que muita gente chama, aqui no Ceará chama de arisco. Então essa areia não pode ser usada, né? Que tem uns grãos bem finos. Procura sempre pegar aqueles grãos bem grossos de areia, né? Para misturar ali. Mistura uma porção de adubo orgânico com 5 partes de areia grossa para fazer essa mistura. Pode usar casca de bagana,
né, palha seca, né, folha seca também, mistura com areia e o adubo. Essa parte é muito importante, certo? Então, para finalizar, gente, a raiz gosta daquela terra fofa, né? Terra bem fofa e bem drenada. Então, não esquece disso, certo? A água não drena, não desce para as raízes e fica muito compactado lá embaixo no jarro e as raízes não se desenvolvem por a areia tá aquele torrão firme, né? Então, esse é o quarto erro. E fica com a gente até o final, porque no final eu vou te passar uma dica extra aí, tá bom? E o quinto erro é de estar sempre mudando a planta de local com frequência, né? Tá mudando a planta de local e isso afeta na planta, por incrível que pareça. A planta, gente, é que nem a gente, né? A gente sente a diferença do local onde está acostumado. Se eu estou acostumado a trabalhar num ambiente com ar condicionado e saio de lá, né, e vou trabalhar no sol quente, na lida da roça, eu vou estranhar demais, né? Também vou estranhar onde um local que tenha muito vento, né? E tudo isso envolve vento, luz, sombra demais, né? Então a planta tem que estar naquele local, né, específico, com mais frequência para ela se acostumar, tá certo? E os sinais que ocorrem quando você está mudando ela de local é as folhas caindo. As folhas ficam bem facinho de cair, né? A gente pega assim, as folhas ficam caindo, né? E o crescimento trava, né? Porque as folhas, a planta só vai se desenvolver quando a raiz tá bem forte, bem firme. Para a raiz estar forte, bem firme, ela tem que estar num local só ali que ela já está acostumado. Embora tenha planta que não goste de sol, só aquela luz indireta, e tem planta que não gosta de ficar na sombrinha. Então é muito importante ela estar num local específico dela, tá bom? Só mude ela de local quando você perceber que ela não está se desenvolvendo. E a dica extra, gente, é para no início, antes de você pensar em comprar a sua plantinha, você pesquisar, né? Entender para onde vai aquela plantinha, se ela precisa, se ela gosta de estar na sombra, se ela gosta de estar no sol. Isso é muito importante. Então, quando chegar naquela floricultura ou na casa de garden, né, você perguntar ao vendedor se a planta é para estar em sol indireto ou sol direto, né, para você não comprar a planta errada, certo? Então pergunta lá a ele: essa planta eu posso deixar na sombra ou no sol, para não comprar a planta errada, certo? Muitas vezes a gente chega e ama o jeito da planta, se enfeitiça com o modelo da planta, é uma planta de sol, e a gente bota ela na sombra. Quando passa a semana, a planta começa a morrer. Então é muito importante essa dica, certo? Ou então, se você mesmo for fazer uma muda de uma planta, né, fazer um jarro, procurar saber, entender daquela planta, né? Se inscrever aí no nosso canal, porque tem várias dicas de várias plantas, né, para você ter o seu manejo ali eficaz, certo? Então isso aí foi a nossa dica extra para você aí não errar, certo? Então, se sua planta está morrendo, provavelmente é um desses 5 erros, certo? E a boa notícia é que para todos eles tem uma solução. Conta aí nos comentários aí qual desses erros você já cometeu, né? Ou então até hoje fez, que agora não vai fazer mais. Comente aí que eu quero saber qual foi o erro que você cometeu, né? Pra gente ficar sabendo, interagir com vocês, tá bom? Então curte o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para aqueles seus amigos, né? Para mais gente salvar suas plantinhas, mais gente saber como sua plantinha quer ser tratada, né? Isso é muito importante, certo? A gente vê muitas pessoas comprando planta e com semanas depois começa a morrer, ou então é o que eu vejo muito no meu trabalho, jarro lá, né, jogado no lixo, né, a pessoa se desanima. Então o nosso intuito aqui nesse canal é de resolver esses problemas, né? Para que mais pessoas consigam salvar suas plantinhas, se dedicar mais para as plantinhas, né? Tanto planta ornamental como frutífera, né? Então se liga aí, se inscreve, né? E compartilha, certo? Até mais.
Tudo de bom.